Bem-vindos, meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática da Rede M2, Unidade Pampulha. Hoje falaremos sobre potências e suas propriedades. Vídeo 3, aula para o 8º ano. Expoente inteiro negativo. Uma potência com expoente negativo indica que temos uma inversão entre numerador e denominador. Veja o exemplo. 5 elevado a menos 3. Observe que uma inversão entre denominador e numerador mudou o sinal do expoente, que era negativo para positivo. Vamos ver alguns exemplos. Observe o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a gente tem 2 elevado a menos 3. Vamos lembrar que existe o 1 como denominador do número 2, então ficaria 2 elevado a menos 3 sobre 1. Para tirar o sinal negativo, a gente tem que inverter, então ficaria 1 sobre 2 elevado ao cubo. Daí a gente simplesmente resolve. Quanto é 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é 8, ou seja, a resposta para 2 elevado a menos 3 seria 1/8. Por quê? Porque a gente teve que inverter a fração para tirar o sinal negativo. No segundo exemplo, a gente tem 2 elevado a menos 5. A mesma coisa, a gente tem o 1 oculto ali no 2 como denominador. Vamos inverter a fração, ficando com 1 sobre 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é 32, então fica 1/32, ou seja, 2 elevado a menos 5 tem como resultado 1/32. Repare que, no próximo caso, a gente tem 1 sobre 2 elevado a menos 3, ou seja, o número negativo ele já está no denominador. Para tirar o número negativo, basta inverter a fração. Só que, desse caso, o numerador é 1 e o denominador é 2 elevado a menos 3. Então, a gente inverte a fração, o novo numerador fica 2 elevado ao cubo e o denominador vai ser 1. Ou seja, 2 elevado ao cubo vai dar 8. Ou seja, 1 sobre 2 elevado a menos 3 tem como resultado 8. No quarto exemplo, a gente observe que existe um número negativo, menos 3, elevado também ao número negativo, menos 3. Lembrando que isso tudo é a base do número, e nesse caso em específico, como não tem um denominador aparente essa fração, o denominador é 1. Invertendo, fica 1 sobre menos 3 elevado ao cubo, tendo como resultado 1 sobre menos 27, pois menos 27 é o resultado de menos 3 elevado ao cubo. No quinto exemplo, temos 2 sobre 5 elevado a menos 2. Repare o seguinte, nesse caso, nós vamos tentar observar essa fração de uma maneira um pouco diferente. 2 sobre 5 elevado a menos 2 equivale a 2 vezes 1 sobre 5 elevado a menos 2. A gente vai abrir essa fração em um produto para não confundir na hora de inverter, porque muita gente inverteria o 2 também. Só que nesse exemplo, o 2 não está elevado a potência nenhuma, só o 5 que está elevado a menos 2. Então, é ele que deve ser invertido, ou seja, a fração 1 sobre 5 elevado a menos 2 que deve inverter. O 2 tem que continuar quietinho no lugar dele, tendo como resultado 2 vezes 5 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 25, tendo como resultado 100. Um sexto exemplo seria 2 quintos elevado a menos 2. Agora, repare que, nesse exemplo, a fração inteira está elevada a um expoente negativo, ou seja, temos que inverter a fração inteira, resultando em 5 meios elevado ao quadrado. 5 meios elevado ao quadrado seria o numerador elevado ao quadrado e o denominador elevado ao quadrado. O numerador sendo 5, 5 ao quadrado dá 25, e o denominador sendo 2, 2 ao quadrado dá 4, ou seja, 2 quintos elevado a menos 2 tem como resultado 25 quartos. Potências de expoentes fracionários. Pode-se transformar uma raiz em uma potência, ou vice-versa, utilizando a seguinte igualdade.
raiz de índice C de A elevado a B seria a mesma coisa de A elevado a B sobre C. Ou seja, repare que na raiz o índice é C. No expoente fracionário, o C se torna o denominador dessa fração. Na fração, o expoente seria B. E na potência com expoente fracionário, B seria o numerador da fração. Vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo, 4 elevado a meio. Repare que o denominador eu coloquei da cor azul e o numerador eu coloquei na cor vermelha, para a maior compreensão. Observe que o denominador, que é o 2, quando eu transformo essa potência em uma raiz, ele vai virar o índice da raiz. Nesse caso, vai ser uma raiz quadrada. E o 1, que é o numerador, ele vai virar o expoente do número que está dentro da raiz. Ou seja, o 4 vai estar elevado ao número que tiver no numerador dessa fração. Nesse caso, 4 elevado a 1. Daí temos que 4 elevado a meio equivale à raiz quadrada de 4 elevado a 1. Ou seja, raiz quadrada de 4, que a gente conhece o resultado. A raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, 4 elevado a meio tem como resultado 2. 27 elevado a 1/3, temos que o 3 é o denominador, então ele vai ser o nosso índice quando transformarmos em raiz, e o 1 é o nosso numerador, e ele vai ser o expoente do número que está dentro da raiz. Então, temos que raiz cúbica de 27 elevado a 1, que é a mesma coisa de raiz cúbica de 27. E a gente conhece a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3, ou seja, 27 elevado a 1/3 é igual a 3. Vamos para um outro exemplo. Em outro exemplo, nós temos que 3 elevado a 1/3 equivale a raiz cúbica de 3 elevado a 1, que é a mesma coisa de raiz cúbica de 3. Só que a gente sabe que 3 não tem raiz cúbica. Então, a gente vai simplesmente parar aí, deixar como raiz cúbica de 3. No quarto exemplo, temos 8 elevado a 2/3. Agora, repare o seguinte, o denominador, que é 3, vai ser o índice da raiz, ou seja, raiz cúbica. O 8 é o número que está dentro da raiz, e o 2 vai ser o expoente desse número, ou seja, raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Se a gente observar, 8 elevado ao quadrado dá 64, então isso vai dar raiz cúbica de 64. E a gente vai voltar lá quando aprendeu raiz e lembrar que raiz cúbica de 64 é 4, ou seja, 8 elevado a 2/3 equivale a 4. Mais uma aula que chega ao fim. Essa foi a terceira aula sobre potências e suas propriedades. Existe uma lista de exercício que eu aconselho que faça. E cada vez que tiver problema com um exercício ou outro, volte nos 3 vídeos, para procurar o momento em que teve a dificuldade e qual propriedade teve a dificuldade para treinar. Observação: a lista ela tem gabarito no final. Ela já foi revisada, então ela é para vocês treinarem as propriedades ensinadas nos vídeos. Bons estudos!